muito sobre mim mesmo, porque querem fazer que os fãs me odeiem, para que eu vá embora. Mas ganhamos 2 títulos em um ano, então o que eles vão dizer? Os fãs me adoram e eu amo eles, eu luto por eles, eles merecem tudo. E as pessoas na diretoria precisam acordar. As pessoas, eu sei exatamente com quem que eu falo e eles sabem exatamente quem eles são. Deixa esse clube lindo em paz. Vai fazer besteira em outro lugar, porque esse clube precisa se elevar. Esse clube precisa lutar pela Libertadores. Esse clube precisa lutar pelo Brasileirão todo santo ano, porque os fãs merecem isso. Então, quem quiser ferrar com o Corinthians, vá embora. Saia desse clube, saia da diretoria. Você sabe que esse clube precisa de estrutura. E eu vim para trazer estrutura, mas preciso de mais ajuda. Obrigado. This club needs structure. And I come to bring structure, but I need more help. Bom, tá aí, Thaís. Palavras bem assertivas, diretas e contundentes do Memphis Depay. E o discurso dos jogadores do Corinthians foi na mesma linha, de todos eles, depois do jogo ontem, dizendo que o ano do Corinthians foi muito difícil. A gente sabe, né? Salários atrasados, problemas políticos, impeachment de presidente, polícia batendo a porta. Então foi um ano complicado, os jogadores falaram isso depois da partida. E vamos ver, né? O que será do Corinthians em 2026, agora, muito provavelmente com alguns jogadores deixando o clube. Yuri Alberto tem proposta para deixar o Corinthians, deve sair o atacante corintiano. Outras estrelas do Corinthians, como o Breno Bitton, também deverá sofrer um assédio do futebol europeu, e o Corinthians já admite uma reformulação no elenco. Mas, enquanto isso não acontece, férias de alguns dias aí para os jogadores, porque dia 11 de janeiro já recomeça tudo. Vem aí o Campeonato Paulista, o Timão já sabe que vai estrear no dia 11 no Paulistão e depois dia 28 no Campeonato Brasileiro, e assim seguimos, né, Thaís? Essa roda viva do futebol que não para nunca, terminando a temporada 2025, mas a 2026 já está aí, ó, pertinho, e é claro que a gente vai contar a história disso tudo para os nossos ouvintes. O Jornal Gente fica por aqui. Você fica com a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Rede Bandeirantes de Rádio. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Muito bom dia, 10 horas mais 2 minutos. Estamos iniciando aqui o Manhã Bandeirantes. Nessa semana de Natal e Ano Novo, né? A gente aqui, como todo mundo está fazendo isso também, tem aquele esquema de revezamento, né? O Heitor, como sempre, tem uma casa na praia, mas é em Aruba, né? Então ele foi para lá com a sua Júlia e na semana do Ano Novo ele volta. Mas eu estou aqui com a Nath Lucchesi, nós vamos tocar essa bola com você essa semana. Sempre aqui com os trabalhos técnicos do Edson Freitas, também do Alan Zanella, timão do Gil Kleber, sempre comandando tudo por aqui. A gerência de jornalismo é do Walter Senna, a direção geral é do Rodolfo Neves. Eu e a Nath Lucchesi vamos tocar essa bola aqui com você para que a nossa semana seja mais leve. E eu quero pedir a sua participação também.
você pode mandar o seu recado pra gente, uma mensagem curta de WhatsApp, tá bom? 971021493, 971021493, e você nos ajuda a fazer o Manhã Bandeirantes dessa segunda-feira, dia 22 de dezembro, dia do aniversário da Amanda Florentino, da nossa redação, e também da Carol Caetano, minha netinha, que está fazendo 11 anos. Um beijo para Carol. Bom dia, Nath, tudo bem? Bom dia, Edson, tudo bem com você? Tudo certo? Tudo certo. Eu achei que essa época de Natal fosse amolecer um pouco o coração das pessoas, mas a coisa está naquela batida de sempre. Eu achei também. Já começou com a eleição lá atrás, né? Agora, por exemplo, você não pode usar uma sandália de dedo que o pessoal já reclama. Pois é. Tá tudo muito chato, Nath. Como é que nós vamos fazer nesse Natal, Eu hein? só estou esperando, aguardando o próximo ano, ver cenas dos próximos capítulos, porque o final desse ano tá diferente, né? Tá diferente. Espero que a ceia de Natal possa ser tranquila, sem brigas, sem discussões. Que as famílias se reúnam, não né, é? para celebrar o nascimento de Jesus, que é o que é mais importante. Pelo menos nesse momento. As pessoas ficam arrumando briga, né? Você sabe uma coisa interessante que nós conversamos na minha família essa semana? Quando os avós eram vivos, as reuniões eram mais frequentes. A partir do momento em que os avós vão nos deixando, as famílias vão se distanciando, e daí briga por qualquer coisa, né? Briga. E quando tem que resolver coisa de herança? Nossa, às vezes nem é coisa grande, nem não. me fale, quando envolve dinheiro, aí que o negócio pega fogo mesmo, né? Aí é que você sabe, né? Aí que você sabe. O pessoal até está dizendo assim, às vezes no caso de uma separação de um casal, você fala, quer conhecer o seu parceiro ou parceira, é só no momento da separação que você vai ver o quanto que dói. Não é fácil, não. Não é fácil. Eu quero começar hoje, Nath, com a sua ajuda, falando de um prazo que está terminando hoje, que é, na verdade, para as pessoas que quiserem renegociar dívidas com a Prefeitura. Sim. O Refis 2025 termina hoje e você pode ter até 70% de desconto. Olha, 70% de desconto em negociações com IPTU, ISS, ITBI, que é aquele imposto que você paga quando você transfere um imóvel, né? Que é imposto sobre transferência de bens imóveis. E também taxas como multa, autos de infração, PROCON, vigilância sanitária. Olha, 70%. Quem não se cadastrou ainda, vale a pena correr, hein, Nath? Vale a pena porque termina hoje, dia 22 de dezembro, o prazo aí para os descontos de até 70% em juros para multas para quem tem dívidas de IPTU, ISS, TBI, taxas ou ainda que esteja devendo multas e autos de infração da COFIT, PROCON e vigilância sanitária. As negociações são feitas pela internet, super simples, pelo ambiente exclusivo da Secretaria de Finanças. Só você entrar no site cidadão.campinas.sp.gov.br. Lembrando que cidadão não tem acento, né? No caso, por conta da internet. Para casos específicos previstos no decreto que regulamenta o programa de negociações de dívidas, o atendimento pode ser presencial, mas aí é preciso fazer um agendamento prévio também pelo portal de serviços da Prefeitura ou, para caso de procurador, pelo chat da Secretaria Municipal de Finanças. Estão incluídos nessa exceção as pessoas com mais de 80 anos e quando a adesão for feita por tutor, curador, procurador ou pelo inventariante. Então, aí, essas pessoas têm esse prazo diferenciado para um agendamento prévio. Para quem ainda não tem acesso ao ambiente exclusivo, o credenciamento é simples, pode ser feito 100% de forma virtual, só acessar Ambiente Exclusivo Finanças no portal do Cidadão, cidadão.campinas.sp.gov.br. Solicitar o credenciamento pode ser feito de várias maneiras. Você pode utilizar o seu eCPF, logar com a sua senha do Gov, que é o meio de acesso digital às aplicações do governo federal, e as empresas também podem aderir ao Refis 2025 de forma virtual, também por esse ambiente exclusivo. Para isso é preciso ter o certificado digital e-CNPJ dentro da validade. Você já fez as suas compras de Natal? Ai, já fiz, já tá tudo compradinho, já foi com Deus o 13º. Nossa, eu vou te contar, viu? Eu não comprei nada, ainda. O dinheiro já acabou. Como é que é possível isso? Pois é. É possível. As pessoas, e o horário do comércio em Campinas já está expandido, né? Estava até vendo uma entrevista aí da Maria de Lourdes, que é a comandante da Guarda Municipal, e ela sempre muito cuidadosa, dizendo que as pessoas devem ter cuidado quando forem para o comércio, né? Não entrar em qualquer comércio se você não conhece, tomar cuidado com a bolsa, tomar cuidado com o celular.
Não ficar conversando com qualquer pessoa que você não conheça, principalmente à noite, que o horário do comércio está estendido, né? Às vezes alguém quer se aproximar de você para conversar, né? Não tem conversa nenhuma, não tem assunto nenhum, quer conversar. Cuidado na hora de pedir um transporte por aplicativo, também é interessante você ter tudo cadastrado. A gente tem que se cercar, não pode dar mole não, né, Nath? Com certeza. E final de ano é uma bola cheia para as coisas acontecerem, né? É um prato cheio para as coisas acontecerem. Então, tomar o máximo de cuidado possível, principalmente à noite, principalmente nós mulheres, né? Infelizmente, a gente ainda tem que passar por tudo isso, tem que se cercar, tem que tomar todos esses cuidados. Mulheres, crianças, os idosos também. É verdade. A gente vai voltar a falar um pouco mais sobre o comércio, mas eu queria dar aqui uma nota triste por causa de um incêndio que aconteceu em Piracicaba nesse final de semana, ontem especificamente. A coisa está meio nebulosa ainda, porque é um dentista, o Lineu Peixoto dos Santos, de 48 anos, a esposa dele, Thaís Fernanda de Oliveira Matias, de 41, e a Maria Eduarda Corder, de 18 anos, que é filha da Thaís e enteada do Lineu. Essas 3 pessoas morreram em um incêndio num apartamento em Piracicaba e está tudo muito, muito nebuloso. Também 2 animais de estimação, um cãozinho e um gato também. A gente fica pensando, eles estavam... Uma coisa muito estranha que a polícia vai investigar. Cada um num cômodo. A gente sabe que sempre pode ter um vazamento de gás, né? Quando a gente viaja, quando você volta, sempre tem uma orientação para você abrir todas as janelas antes de acender alguma luz. Mas eram por volta da hora do almoço, então eu não sei se as pessoas estavam dormindo na hora do almoço, eu não sei o que foi que aconteceu, a polícia vai apurar, a gente espera que apure rapidamente, porque foi uma situação muito triste e até agora não tem explicação, Nath. Não tem explicação. Caramba, a gente fica aqui aguardando, claro que nós, né, do Grupo Bandeirantes, vamos continuar aí averiguando e trazendo mais informações para você. Essas pessoas vão ser enterradas hoje, obviamente, e agora começa, quando você não tem muita informação, começam aquelas questões. O que aconteceu? Foi um envenenamento? As teorias da conspiração, por causa né? do gás? Será que alguém entrou no apartamento, fez alguma coisa de mal para essas pessoas e depois elas não puderam sair? Porque são 3 adultos, né? Um homem é dentista, um cara esclarecido, bem esquisito, né? mesmo. Para você não conseguir sair do apartamento, o elevador não funcionou porque acabou desligando, né? Por causa da falta de energia. Olha, é um assunto muito grave mesmo, que a gente espera que a polícia resolva o mais rápido possível para que a gente tenha uma solução para esse caso. A vida das pessoas, obviamente, a gente não vai ter mais de volta, mas esse assunto a gente espera que seja resolvido de uma forma rápida. E eu quero saber de você também, Nath Luquezzi, se você já fez a sua fezinha no bolão da Mega Sena. Já fiz, né? Claro. A gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Você já fez a sua fezinha? Você sabe quanto que vai ser o prêmio? Quanto que vai ser o prêmio? 1 bilhão. Uau! 1 bilhão. Uau. Teve um sorteio agora no sábado. Vou ter até as dezenas aqui, olha. 1, 9, 37, 39, 42, 44. Vou repetir. 1, 9, 37, 39, 42 e 44. Ninguém acertou as 6 dezenas. 38 apostas. Chegaram bem perto e acertaram 5 dezenas. E cada uma delas vai levar pouco mais de 69 mil. Tá bom, né? Tá ótimo. Tá ótimo, tá bom. E 4 mil acertadores da quadra vão levar milão cada um. Milão tá também. Já dava para comprar aquele panetone. Qualquer coisa é bem-vinda, né? Principalmente no final do ano. Já dava para dar uma volta na 13 de maio. Eu quero saber o que você está planejando para sua virada de ano, você e sua família. A gente vai passar em casa mesmo dessa vez, viu? Dessa vez vai ser em casa. Antes vou viajar. A gente consome bastante, no final do ano também sai bastante, vai para restaurantes e tudo mais, mas nesse ano vou viajar somente no meu finalzão de semana agora pré-plantão. Mas realmente, final de ano é uma época muito cara, tudo fica difícil, é uma época que a gente tem que se planejar bem. E a gente aqui que trabalha sem saber quando é que vai ser o plantão, fica difícil, né, se planejar.
Então, vai ter que ser uma coisa mais simples mesmo. Ah, não, mas nós aqui já fizemos um esquema, né? Hoje a nossa redação está pela metade hoje, né? Estamos pela metade. Então, metade vai trabalhar nessa semana aqui, metade na semana que vem. Agora, com relação à praia que a gente estava falando, sim, nossa, mas os caras abusam dos preços, hein, Nath? Por que eles fazem isso? Eles aproveitam o final de ano, porque realmente, né, atrai muitos turistas. Mas uma coisa que eu não gosto muito da virada do ano mesmo, o dia da virada do ano, é que, por exemplo, quando a gente vai para Ubatuba, acaba a água. É muita gente junta. Tem que levar? O quê? Água? Água. É bom levar, eu levo as coisas, mas acaba até para tomar banho. Até para tomar banho. Poxa vida, e você sabe que tem uma coisa que me incomoda muito, eu não sei. Eu falo assim, você é daqueles frescão. Eu não sou frescão. Não é. Mas tem gente que leva umas caixas de som na praia, né? Mas um barulho. Porque assim, você chega no final do ano, você fala, poxa vida, eu quero um pouco de paz, um pouco de descanso. Né? Então você vai com a sua família. Cara, você chega cedinho para pegar um lugar bom ali, nem tão perto do asfalto, nem tão perto da praia, você pega ali no meio. Daqui a pouco o pessoal vai chegando. Aí umas caixas de som enormes, põe numa altura e um gosto musical bem duvidoso. Ainda. Mas sabe o que é? Quando a gente vai pra praia, eu pelo menos quando eu vou à praia, eu gosto de ouvir o som do mar. Óbvio que uma musiquinha ali baixinha, né? Quando você tá ali com os amigos. Você faz aquelas tatuagens de rena? Faço, sempre faço. Mas não é, o objetivo da praia não é ouvir o mar? Se divertir. Ouvir música a gente escuta em casa, no hotel, mas né, pra ir ali na praia a gente quer ouvir o mar. Para quem vai ficar aqui em Campinas, o comércio tá a todo vapor, viu? A repórter Lucimeire Ramalho fez uma reportagem para mostrar como é que está acontecendo, como é que as pessoas estão se virando no comércio, principalmente na 13 de maio. Então a Lucimeire conta para nós agora o que as pessoas estão comprando, o que elas estão buscando e como é que está o comércio caliente no centro da cidade. 13 de maio lotada, sacolas nas mãos, olhos voltados para as vitrines e 13º na conta. Um combo perfeito para a alegria dos lojistas. A expectativa neste fim de ano é vender, e vender bem. Segundo a Associação Comercial e Industrial de Campinas, as vendas deste ano na cidade devem movimentar pouco mais de 3 bilhões de reais. A expectativa é sempre muito grande, porque o Natal é, sem dúvida nenhuma, a data mais significativa para o comércio, há muita perspectiva nisso, principalmente hoje, com a chegada do 13º salário. Só que nesta loja a expectativa é de um aumento de pelo menos 10% nas vendas. Os últimos 6 dias é onde que a gente faz toda a nossa diferença. Mas desde o comecinho já vem. Todo dia vai crescendo, as noites vão melhorando e agora é ir pro abraço, né? A gente tem que vender de qualquer jeito. E para alcançar a meta, os clientes são muito bem-vindos. Tem aqueles que entram, olham e saem, mas tem aqueles que compram. Afinal, não precisa gastar muito não, né, dona Eunice? Uma lembrancinha já está valendo. Entendeu? Todo mundo ganha, ninguém fica sem nada. Desde criancinha, põe debaixo da árvore de Natal e continua até agora, que a mais velha tem 42 anos e ainda é desse jeito. E tem gente que veio do Maranhão a trabalho e já aproveitou para garantir uns presentes. Eu comprar aqui para os meninos, só a passagem aqui, só a passagem aqui de Campinas, hein? Sou do Maranhão. A Laisla aproveitou a passagem pelo centro e já escolheu os presentes dela. Já escolheu? Ainda não, tô escolhendo. O que vai levar? Um tênis, sandália? Como que... eu tô pensando numa sandália. Mas olha só, por mais que a vontade de comprar, de presentear seja grande, é preciso cautela. É preciso lembrar que todo início de ano chegam contas pesadas. Por isso, vale a pesquisa, vale analisar o orçamento antes de levar qualquer produto para casa. Toma muito cuidado também com o comércio eletrônico. Para quem for comprar, ficar muito atento aos prazos de entrega, para que não ultrapasse a data do Natal, verificar a idoneidade dos sites e desconfiar muito de preços mirabolantes. Tanto para mais ou para menos, alguma coisa está errada. Então... Sabe, Nath Luquezzi, que eu não sei qual que é a sua impressão, mas a impressão que eu tenho é que está diminuindo cada vez mais, em alguns lugares nem existe mais, em algumas famílias nem existe mais,
aquela história do amigo secreto ou do amigo oculto. Nossa. Não é verdade? É verdade. Antigamente até nas empresas, era direto. não é? Na Direto. escola. O que será que mudou, não? Você que tem neta criança, né? Agora já pré-adolescente. Ela com não vai seus saber, 11 ela não anos. sabe o que é isso, não. Não? Nossa, eu lembro que todos os anos no colégio tinha pelo menos um amigo secreto. E é uma boa, porque aí você... Eu gosto de economizar. E é uma maneira legal, porque aí você dá um presente só para uma pessoa só. Não precisa dar para a família inteira, né? Verdade. É uma maneira legal de economizar. Apesar do que tinha sempre alguns problemas, assim, Sempre de você. Às vezes você recebe um negócio inútil, né? É verdade. Ou uma não coisa tem que... como trocar. Imagina. Quando dá pra trocar, ainda tudo bem. Mas e quando não dá? Sim. E quando você dá um presente incrível que você pensou, pagou caro, e aí você ganha uma meia. Nossa. E quando a pessoa fala assim, olha, eu comprei um presente que é a tua cara, e você abre e fala, pô, mas... um pano de prato. Será que é não isso? É uma tristeza. Mas mudou. O que será que mudou, não? Eu não sei. São hábitos, né? Hábitos, acho que até de consumo e tudo mais, não é? Pode ser, sim. As pessoas, eu acho que perderam também o hábito de presentear no final do ano. Eu não sei. Eu vejo que talvez não tenha mais tanto isso. Eu sei que os nossos amigos aqui, tanto o Edson Freitas quanto o Alan Zanella, eles guardaram aí o 13º inteiro para brincar de amigo secreto, né? Amigo oculto. No Já Rio de deixaram Janeiro, o né? nosso presente reservado, não é mesmo? Eu tô, como diz a minha irmã, o Natal tá chegando e eu não tô vendo nenhuma movimentação nesse sentido. Não tô vendo, acho que o Papai Noel não lembrou da gente, viu? Tô achando que não também. Por falar em Papai Noel também é outra história. Esse ano aqui a Carol não embarcou na história. Não embarcou? Noel, Ai. Até o ano passado tinha a história da cartinha. Ah, mas essa magia é tão gostosa. Alguém falou pra ela, viu? Ah, mas essa magia é tão gostosa, né? Não pode perder. Mas é a chegada, chega pra todo mundo. Logo ela retoma essa magia, né? É importante. O 10º ficou no shopping? Bom, e falando em shopping, realmente a gente tem que se programar, porque tem essa rotina de abertura, de fechamentos. Chegada do Ano Novo também altera essa rotina de serviços essenciais, isso não só aqui em Campinas, mas em todo o país. Entender o que abre, o que fecha nesses dias é fundamental para quem precisa realizar principalmente pagamentos, transferências ou aquela compra de última hora. No sistema financeiro, as diretrizes são determinadas pela FEBRAM, a Federação Brasileira de Bancos. Já o comércio segue acordos sindicais, convenções coletivas de cada cidade. Campinas também terá aí os horários de comércio modificados, a gente já trouxe aqui para vocês, depois eu posso até reforçar. A programação antecipada ajuda aí a evitar juros por atrasos em contas, reduz o risco de encontrar estabelecimentos fechados quando houver necessidade de atendimento presencial. Então, algumas regras. O dia 31 de dezembro não é feriado nacional, como muitos pensam, mas o expediente aí sofre alterações significativas. No caso, por exemplo, das instituições financeiras, Edson, não há um atendimento ao público. Tem um balanço, né? Exatamente. A data é reservada internamente para o fechamento anual ali do balanço. No comércio, o horário de funcionamento depende aí de cada município, de acordos com sindicatos locais. Na maior parte da cidade, lojas de rua, shopping, eles operam com horário reduzido, mas não existe uma regra padronizada nacionalmente. 1º de janeiro, sim. Aí sim é feriado nacional de confraternização universal por lei. Bancos de grande porte, comércio e tudo mais permanecem fechados, com exceção de serviços essenciais e áreas de lazer, como muitos shoppings. Dia 31 de dezembro, então, as agências bancárias fechadas ao público, não há operações presenciais nem compensação de TEDs e DOCs. Canais digitais, aí sim, funcionam normalmente. O Pix opera 24 horas por dia, inclusive nos feriados. Santo Pix. Os comércios e shoppings, no dia 31 de dezembro, o horário é reduzido, conforme algumas regras locais. Alguns shoppings fecham, por exemplo, às 4 da tarde, outro às 6, depende da administração. E dia 1º as lojas não abrem, mas tem aquela exceção das praças de alimentação, cinema. As áreas de lazer podem sim funcionar e aí é de acordo com a política de cada shopping. Já as casas lotéricas seguem orientação da Caixa e o fluxo do comércio ali local. No dia 31 costumam fechar mais cedo por conta da apuração da tão aguardada mega da virada que vem aí, né? É verdade. Você estava falando aí das pessoas aqui que estão gastando dinheiro, né, com o 13º. Tinha um colega nosso, trabalhou algum tempo aqui, depois nos abandonou, que é o Leandro Lopes. Não sei se você já ouviu falar. Não
sei, viu? Não sei se eu ouvi falar. Eu olhei para ele hoje de manhã e falei, ô Leandro, bom dia, tudo bem? Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Ai, meu Deus. Sabe o que ele me falou? Um Pix. Às vezes é melhor não perguntar. Um Pix? Eu também estou precisando de um Pix. Você pode me fazer um Pix. E outro detalhe, Nath Luquezzi, que a gente precisa tomar cuidado também é com relação as bebidas, né? O que é que você vai tomar agora no final do ano? O que você vai comprar? Onde você vai comprar? Nós temos uma reportagem muito interessante da Graziele Geronde, porque a Unicamp está desenvolvendo um equipamento chamado língua eletrônica. O que vai fazer essa língua eletrônica? Língua eletrônica. É um equipamento que vai ajudar as pessoas a identificar gosto, sabor. Inclusive, está sendo desenvolvido para identificar metanol, se tiver metanol na bebida, que é um problema que começou a surgir agora, aí, do segundo semestre para cá, e que vitimou muitas pessoas, né? Muita gente acabou morrendo, porque você chega num barzinho, você pede uma bebida lá à base de destilado, você pensa, você não sabe onde o dono do bar, do estabelecimento comprou, mistura lá, você bebe e acaba sofrendo as consequências. Vamos acompanhar, então, essa matéria da Graziele Geronde. Ela está falando, surgindo agora, é a língua eletrônica. Chamada de língua eletrônica, essa placa possui vários sensores químicos que simulam as papilas gustativas, que são áreas da boca que identificam os sabores. O equipamento está sendo estudado pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, em parceria com o Instituto de Física e agências ligadas à pesquisa. Os estudos utilizam a impedância, uma espécie de medida de sensores elétricos para avaliar as características das bebidas. Quando o processo de fermentação rolar, ele tem a química mudando com o tempo. Então a língua eletrônica entra onde você não consegue colocar uma identificação humana. E aí a língua eletrônica pode monitorar as mudanças químicas. Monitorar a mudança em químicos. A pesquisa foi feita com água de coco, suco de uva e cachaça. O equipamento desenvolvido na universidade deve ajudar a indústria alimentícia a verificar a qualidade de bebidas. Em poucos minutos, é possível obter uma análise dos componentes. De acordo com a composição da amostra que a gente está passando pelo sensor, ele emite um sinal que é registrado no equipamento e, posteriormente, a gente utiliza o que se chama aí hoje de ciência de dados ou quimiometria ou inteligência artificial para fazer o tratamento de dados e interpretar e relacionar com os parâmetros tradicionais de qualidade das amostras. Para isso, a língua eletrônica tem compostos similares à humana, o que facilita para identificar os processos químicos de uma análise. Então, a língua humana tem esses diferentes regiões que identifica doce, salgado, azedo, amargo e umami. Os sensores das línguas eletrônicas buscam, de certa forma, imitar e identificar esses compostos de forma semelhante à que a língua humana faz. Essas descobertas da língua eletrônica são apenas o começo. A ideia agora é ampliar as pesquisas para que ela possa ajudar no combate às adulterações e aproximar os sensores da língua humana. Eu acho que a língua eletrônica vai substituir e ajudar a tornar o processo mais rápido. Língua eletrônica. Língua eletrônica. Muito curioso, né? E vai ajudar já a identificar, inclusive, os casos de metanol, né? Nas bebidas destiladas, que acabou vitimando muita gente. E é muito legal como a ciência ela avança, né? A gente muitas das vezes se depara com pandemias, com momentos difíceis, mas são nesses momentos que o mundo ele avança também, né? É uma maneira, acho que, de a gente olhar mais para os problemas e tornar eles algo, tornar isso um serviço para a população, né? Como aconteceu na pandemia, agora a crise do metanol. Ô, Nath, é o seguinte, eu estou pensando, as pessoas olham para mim, você devia ir para a praia, pegar uma corzinha. Eu estou pensando nisso. Você está pensando em ir para a praia? Eu quero saber como é que vai ficar a previsão do tempo. Olha, você terá sorte se você for, viu? Porque mesmo? Essa semana vai ser quente, afinal o verão chegou. A estação mais quente do ano aí começou ontem, domingo, dia 21 de dezembro. E nesse ano a tendência para o verão inteiro, que segue até março, é de temperaturas acima da média, serão de temperaturas acima da média, com possibilidade de episódios de onda de
calor e chuvas irregulares. Esse padrão no verão vai acontecer por conta de alguns sistemas que vão atuar aqui sobre a região, serão responsáveis por realizar a manutenção do padrão de chuvas, da temperatura, atuando como um bloqueio atmosférico e afastando algumas frentes frias que iriam chegar, mas que vão acabar não chegando por conta desses sistemas. Para amanhã, a atuação da alta pressão atmosférica faz com que as temperaturas subam acima do normal, máximas elevadas em toda a região. O calor será mais intenso durante a tarde, durante toda essa semana, com sensação de abafamento, baixo risco de chuva, e as temperaturas devem aumentar de forma significativa nos próximos dias, com máximas elevadas em toda a região, especialmente na véspera de Natal. É esperado em São Paulo, na capital, que a gente tenha média histórica na véspera de Natal. Não sabemos ainda se Campinas, sem tirar tudo isso, a média histórica aí foi marcada nesse ano de 2025 em outubro, e agora a probabilidade é que ela aconteça na véspera de Natal, dia 24. Não sei se em Campinas vai ter isso aí, mas Campinas vai marcar 32 graus na véspera de Natal. Hoje a máxima é 30 graus. Então teremos dias bem quentes até o final da semana. Mas você aí que vai passar a virada na praia, já posso adiantar, é claro que até lá os meteorologistas vão atualizando e tudo pode mudar, mas a probabilidade é que chova. Que bom. Na véspera de Ano Novo, mas para o Natal sem chuvas. 10 horas e 28 minutos, nós vamos fazer um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre velocidade. Vamos falar sobre o kart. Nosso convidado aqui é o Paulo Mazo, que é gestor do Kartódromo San Marino, localizado em Paulínia. O intervalo é rápido, igual o kart. A gente volta já. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19 3500 1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Agora, notícias nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Notícias da hora. A INDEC instalou 2 novas câmeras na Avenida Doutor Heitor Penteado, em Campinas, para reforçar o monitoramento na região do Taquaral e garantir a segurança durante os períodos de chuvas intensas. O objetivo é monitorar as condições e, dependendo do nível de água, determinar o bloqueio da pista interna da avenida. Essa medida de interdição é adotada geralmente quando o município atinge o índice de mais de 80 milímetros de água, acumuladas em 72 horas. A ação rápida visa prevenir sinistros e reduzir o risco de tragédias em períodos críticos. Campinas também utiliza um sistema amplo de alerta. Desde 2023, a cidade conta com 58 painéis informativos de LED, distribuídos em 7 eixos sujeitos a alagamento, como as avenidas Norte e Sul e Orozimbo Maia. Os alertas são exibidos em tempo real, seguindo 4 níveis de severidade, do verde para observação ao preto como estado de emergência, indicando alagamento. Além dos painéis, a INDEC lança alertas de bloqueios virtuais no aplicativo Waze, no início dos temporais, orientando os condutores a evitar regiões críticas. Esses alertas permitem que os motoristas e os pedestres planejem rotas alternativas mais seguras. De Campinas, Maria Eduarda Lopes. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Eduarda, agora também no noticiário, olha, eu vou te contar, todo mundo trabalhando, isso que é importante, vamos trabalhar. Recebendo aqui uma indicação aqui da Rita Renes e também do Ricardo Alessio, o Paulo Mazo, que é gestor do Kartódromo San Marino. Paulo, que já é amigo da casa, está conosco aqui hoje. Muito obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite para a gente poder falar um pouquinho sobre kart. Muito obrigado pelo convite, é um prazer sempre estar aqui na Rádio Bandeirantes. O Kartódromo San Marino, ele, com o passar do tempo, ele adquiriu uma importância fundamental, não só para a região, mas para o país todo, não é, Paulo? Certamente, são investimentos expressivos que estão sendo
realizados permanentemente na estrutura do cartódromo, para que a gente possa receber cada vez com mais excelência os nossos clientes, os corredores, os amantes da velocidade e do kartismo pelo Brasil todo. A gente falava sempre que... Bom, eu nasci aqui em Campinas e a ideia que eu tinha do kart é ali na Lagoa do Taquaral, né? Mas apesar da beleza do esporte, da velocidade do esporte, muita gente reclamava do barulho, ou então do cheiro, do combustível, e aos poucos esse espaço foi se perdendo. Tem uma ou outra competição lá de lazer, mas aí o San Marino chegou e tomou conta, e isso é que foi bacana, não é, Paulo? Realmente, o San Marino é a maior estrutura da região, né? Ele acolhe várias modalidades do kartismo, tanto do kartismo profissional quanto do kartismo rental, né, de locação. E desde o início da carreira, a criança já é bem recebida, tem seus campeonatos, suas atividades, desde do início, Temos pilotos lá a partir de 4 ou 5 anos de idade já se desenvolvendo no kartismo. A Nath Lucchesi queria fazer uma pergunta para você, mas ela não tem coragem, mas eu vou fazer no lugar dela. Por que não tem mulher no kart? Temos mulher, tem muita mulher. As mulheres são muito competitivas, elas levam a vantagem de ter um peso, né, menor, né, e isso é uma vantagem enorme no kart. E para esse ano que se inicia, nós teremos uma categoria feminina exclusiva num dos campeonatos de locação de kart rental, exclusivo para mulheres, um campeonato novo que está chegando ao cartódromo esse ano. Qual que é a vantagem desse campeonato, dessa modalidade rental? Por que ela tem crescido tanto nesses últimos anos? Ela cresce muito porque ela é o início do kartismo, é o início da carreira, né? Além dela ser acessível financeiramente, porque qualquer pessoa pode se inscrever num campeonato rental e participar de um campeonato rental. Independente, ela não precisa ter o kart, não precisa ter equipamentos, né? O investimento é relativamente muito menor do que no kart profissional e acolhe. Você não precisa ter carteira de motorista, basta ter a idade e se predispor a participar de um campeonato. Qual que é a idade mínima? A idade mínima no kart rental são 13 anos, né? A partir dos 13 anos já pode correr. Corre com o kart de adulto, né? Porque daí já tem estatura e idade para poder participar dos campeonatos. E os campeonatos são muito dinâmicos, né? Nós temos campeonatos no San Marino todos os sábados, todos os domingos, todas as quartas-feiras noturnas, todas as quintas-feiras noturnas da categoria rental. Então, quem deseja participar e praticar o esporte, vai lá aos finais de semana, sempre vai encontrar um campeonato ou mais de um campeonato no mesmo dia para que possa praticar o esporte. O kart para o automobilismo é como a escolinha de futebol para quem quer ser atleta profissional, Paulo? Exatamente. É importantíssimo e necessário, né? Quem não participa do kart terá muito mais dificuldade de se ter bom desempenho no automobilismo. O kart é a raiz, né? É onde se tem os princípios e de disciplina também, de horário, de prática do esporte, e uma dificuldade, porque é um equipamento com certas restrições, né? Com menos tecnologia e que exige muito do aperfeiçoamento do piloto. Como é que é essa transição, por exemplo, do kart para o automobilismo? Vocês, né, com olhar técnico, conseguem instruir ali a família, por exemplo, de um adolescente que vocês acabam vendo que ele tem uma disposição para realmente passar para o profissional? Como é que é essa conversa? Como é que é essa transição? Então, a transição se dá praticamente, é quase que automática, né? Muitas pessoas nos procuram também para que façam uma orientação de carreira, um planejamento, né? O San Marino é dotado de muitas equipes de pilotos profissionais, onde acolhe essas famílias, acolhe esses pilotos que vêm lá do kart de aluguel, que nascem no kart rental e que tem esse potencial explícito, né? Nós podemos detectar isso pelo desempenho nos campeonatos e aí eles nos procuram e nós fazemos uma orientação, colocamos ele na mão de um preparador de motor, preparador de kart profissional, para que ele inicie daí a carreira no kartismo ainda, porque depois uma carreira do kartismo ela é longa, ela tem pilotos adultos, né? Já idosos, nós temos categoria de 40 anos, 50 anos e 60 anos no nosso campeonato federado, no campeonato federado do cartódromo. Pô, Paulo, o cara além de pilotar tem que ser mecânico também, pô?
Não, ele tem que conhecer a mecânica. Conhecer a mecânica é um dos diferenciais de um excelente piloto. O piloto que conhece a mecânica aprende a ajustar ou a orientar o preparador no ajuste do seu kart, no setup que nós falamos, porque o kart é recheado de segredos, assim como o automobilismo. E quanto mais o piloto conhecer da mecânica, melhor será o desempenho dele em pista, com certeza. Não é esporte caro, não? Não, no kart rental não é caro, é acessível a todos. Não se gasta muito, não, né? Agora, no kart profissional, sim, aí já se começa a ter patrocinadores, recursos e etc. para possa suprir aquelas necessidades e ter um alto desempenho. Falando em patrocínio, como é hoje essa realidade, né? É de fácil acesso chegar até as empresas, conversar sobre isso, ou ainda existe certos preconceitos que podem ser quebrados? Então, o San Marino ele é privilegiado pela infraestrutura, né? Nós temos quase 50 mil metros quadrados de área, então nós temos espaços publicitários para as empresas, outdoors em volta de toda a pista, o nosso campeonato é transmitido ao vivo, nós temos o canal no YouTube, nós temos um painel de LED dentro do kartódromo, nós temos uma TV interna, sem falar de todo o trabalho de mídia, né, de mídia espontânea que nós trabalhamos através das nossas assessoria de imprensa, onde nós divulgamos essas empresas ao longo do ano todo, as empresas que são parceiras do kartódromo e as empresas que são parceiras do Campeonato San Marino também. Só para você ter uma ideia de mídia espontânea esse ano, o kartódromo passou de R$165 mil de investimento de retorno de mídia espontânea. E o Campeonato San Marino acima de R$285 mil de retorno de mídia aos patrocinadores. Né? Mais de aumenta a responsabilidade. Aumenta a responsabilidade, sim. Nós temos aqui uma grande responsabilidade de fazer um campeonato organizado, né? Bem regulamentado, sério, né? Isso é muito importante, até porque é um campeonato federado, com a chancela da Federação Paulista, com a chancela da CBA, onde exige que tenhamos esse compromisso de devolver às empresas e aos nossos clientes, aos pilotos, um campeonato sério. O Campeonato San Marino cresceu muito esse ano. Nós estamos indo agora em 2026 para a terceira edição. A primeira edição nós tivemos 442 pilotos inscritos em todas as etapas somadas. Agora, em 2025, que foi a segunda edição, nós tivemos 667 pilotos inscritos, um crescimento de 50,7%. Né? É expressivo isso dentro do mundo do kart numa segunda edição de um campeonato. Realmente nos surpreendemos com esse desempenho, com esse resultado, porque não estava no nosso plano um resultado tão expressivo como esse. Para que tenhamos ideia, essas 667 inscrições nas nossas 11 categorias são 153 pilotos diferentes. Né? Então nós batemos recordes de volume de piloto, a etapa com mais pilotos tivemos 83 pilotos, uma média alta para um campeonato que começou há 2 anos no interior de São Paulo. Né? Nós temos um campeonato maior que esse em São Paulo, na capital, e depois é o San Marino, o berço do kartismo no interior de São Paulo. Quanto corre um kart? Depende da categoria, né? O kart de aluguel chega a 85, 90 km por hora no final da nossa reta, que é o ponto de maior velocidade do kartódromo. O kart F4, que é a categoria que tem o maior volume de pilotos, já chega a 105, 110 km por hora. Aí tem a categoria 2 tempos, né, que já passa de 125, quase 130 km por hora. E aí tem as categorias, os 2 tempos cambiados, com marcha, com câmbio. Aí é um Fórmula 1 do kart. Esse kart chega a mais de 140 km por hora, né? Exige muito preparo físico, muito preparo aeróbico e muita técnica e experiência do piloto, porque é muito rápido. Quanto tempo demora uma prova de kart? Eu quero saber se... Porque a gente está acostumado a ver Fórmula 1, né? Aí o piloto para, aí a equipe chama, às vezes o cara vai, às vezes o cara não vai, às vezes ele vai bicudo, né? Às vezes a equipe demora para trocar o pneu. No kart tem isso também ou não? Tá aí um diferencial do kart, né? A prova do kart é muito rápida, ela é muito curta,
ela é de 18 voltas, 15 voltas, 20 voltas, ela leva poucos minutos. Então também o público fica naquela dinâmica, naquela ansiedade. São corridas curtas, uma consecutiva da outra. Então não são corridas de 1 hora, né? Corridas longas, onde possibilita troca de pneu, abastecimento. Não, no kart não tem nada disso. Se praticamente você entrar no box com algum problema mecânico, a corrida sua acabou, porque você vai ficar 1, 2 voltas atrás e isso não tem como recuperar. Mas existem as corridas de longa duração. Então, por exemplo, agora nós abrimos o ano com um evento de 3 horas de kart profissional, agora em janeiro, dia 24 de janeiro, é uma corrida de 3 horas em equipes. Então essa é a nossa proposta de evento de abertura do ano para anunciar o Campeonato San Marino de 2026, que terá 10 etapas, de fevereiro a novembro, né? Então em janeiro nós temos um evento de abertura de 3 horas de duração, nós chamamos isso de Endurance. O kart rental de aluguel também tem um campeonato de endurance ao longo do ano. Nós teremos 4 etapas em 2026, de 3 eventos de 3 horas e o último evento comemorativo para fechar o ano com 6 horas de duração a corrida. Mas aí vão muitas equipes que se movimentam, trazem vários pilotos para correrem num mesmo kart e aí um revezamento de pilotos. Essas corridas são muito interessantes porque todos trabalham, o box trabalha, a equipe trabalha, o piloto trabalha. Não é só o piloto daí dentro da pista. 10 horas e 43 minutos, estamos conversando aqui com o Paulo Mazo, que é gestor do kartódromo San Marino. Você está olhando com esse olhinho para mim aí, eu sei que você está querendo correr de kart. Então, pois é. E aí eu preciso levar o meu equipamento? Como é que funciona? O que é esse equipamento de segurança? Porque acho que isso é o mais importante, né? Correr com segurança. Eu não dirijo carro normal. Eu não tirei carta ainda, então ficou com um pouco de medo. Ah, então você não vai poder. Pode? Sim. Ah, então tá bom. Pode sim. O que eu preciso levar ou por lá eu já encontro tudo? Você só precisa ir com a disposição de correr, Ai, né? meu Deus do céu. Perder aquele medo, né? Aquele receio, ir com um calçado fechado, isso é o importante. O restante é tudo fornecido pelo kartódromo. O capacete, o macacão, a balaclava que protege dentro do capacete. No seu caso, que tem cabelos longos, tem uma balaclava feminina para você prender o cabelo, o seu cabelo ficar seguro dentro dessa balaclava e não implicar em nenhum risco para você. Você vai participar de um briefing, esse briefing leva de 25 a 30 minutos, chega com 1 hora de antecedência, participa dessa aula, é uma aula de segurança, de instruções, para que você entenda o que acontece dentro da pista. Né? O diretor de prova conversa com o piloto através de bandeiras, então é necessário você aprender o que significa cada bandeira para poder ter essa comunicação em pista. Muito bem, 10 horas e 45 minutos, você ouviu aí o quarto sinal. O Paulo estava falando aqui do calendário, o ano que vem, que vai ter 10 etapas. É o calendário oficial, a primeira é em fevereiro. Fevereiro, 21 de fevereiro é a primeira etapa e nós vamos até novembro, contando todos os meses as 10 etapas. Agora, o Paulo, eu sei que tem alguns pilotos lá, eu citei aqui o João Alessio, que não veio hoje porque está dormindo lá o sono dos justos, mas ele ouviu umas postagens dele correndo, o cara fica feliz, eu percebo que o piloto de kart é um piloto feliz, ele fala assim, eu saí em último e cheguei no P4, o cara fica feliz, né? Primeiro eu queria perguntar para você o que é isso. E segundo, essas competições que tem fora do San Marino, que tem, por exemplo, em Interlagos, ou, por exemplo, no circuito do Alberto Carreiro, que eu sei que vocês têm pilotos que correm lá também. Temos. Tem kartódromos espalhados pelo Brasil todo, né? Interlagos tem o seu kartódromo, como tem o autódromo. Beto Carreiro tem o kartódromo, porém eles anunciaram agora, após o final do Campeonato Brasileiro, que foi o mês passado, o fechamento da pista. Poxa vida! Exatamente. Então as atividades do kartódromo Beto Carreiro são encerradas. Mas houve algum problema? Eu acredito que tenha sido algum empreendimento imobiliário, alguma coisa nesse sentido que está chegando lá no local. Eu não tenho informações precisas em relação a isso. É uma pena, porque era um grande kartódromo, um local interessante. Pessoal esperando para participar, né? Muita gente. Teve a edição do Campeonato Brasileiro agora, nesse mês de novembro, foi muito competitivo, né? Muitos pilotos do San Marino estiveram lá presentes, né? Levando a bandeira, representando o kartódromo do San Marino. Nós temos muitos campeões que frequentemente treinam
no Cartódromo San Marino e participam do Campeonato Interno San Marino, né, e estiveram no Brasileiro. Um deles foi o João Alessio, que conseguiu um P4 lá no Campeonato Brasileiro, na categoria graduados. Ele foi campeão no ano de 2024 da edição do Campeonato San Marino, da primeira edição, e foi vice-campeão esse ano na categoria graduados. O campeão foi o Fred Bueno, que também disputou esse título com ele no ano anterior. Mas assim, é um campeonato muito competitivo, o Campeonato San Marino, né? Na categoria graduados, nós tivemos na tabela de classificação 26 pilotos diferentes, né? E nós temos 3 grandes categorias lá no San Marino. O F4 graduados, o F4 Sprinter e o F4 Júnior. A categoria F4 Sprinter, que é de novatos, tivemos 32 pilotos diferentes na tabela de classificação. Você citou, Paulo, o Fred Bueno e o João Alessio como 2 dos principais pilotos que você tem lá. O que tem que acontecer para um moço desses ir para a Fórmula 1? Deus tem que olhar lá de cima e falar assim, pô, esse aqui é o cara. Porque só o patrocínio não dá, não é, Paulo? Me dê uma licença antes disso, porque eu citei só esses 2, mas tem que tomar muito cuidado, né? Sim, claro. Porque nós temos muitos pilotos expressivos em todas as categorias. Pode citar todos eles. Não, eu vou me esquecer. Se eu tiver que falar de cabeça de todos eles, a lista é grande. Eu tenho a lista aqui de todos os campeões, depois a gente fala deles num outro momento, mas a gente faz publicações diárias reconhecendo. Então fala o site pilotos aí para as pessoas conhecerem. É o nosso Instagram, o Instagram do Cartódromo San Marino, Kart San Marino Kart, né? Aí nós temos todos os resultados lá. Mas respondendo a sua pergunta, o patrocínio é o principal, mas é muito difícil, né, essa carreira, porque ela é um funil. E cada vez que você cresce para chegar na Fórmula 1, por exemplo, há necessidade de muito investimento, muito patrocínio, muitos recursos, é uma estrutura enorme, né? O piloto, embora pareça lá um piloto isolado, ele tem uma equipe gigantesca por trás, né? Então, muitas vezes eu acredito que Deus tem que olhar lá de cima, colocar o dedo na cabeça, mas são os resultados. Eu acredito que os resultados, né, o desempenho, a resiliência, a insistência, a preparação também e o sonho mantido vivo é quem leva o piloto. Mas não temos só a Fórmula 1, tá? Nós temos que pensar nas categorias de turismo, nas categorias de Fórmula. Verdade. Existem conexões, né? Dentro do Cartódromo San Marino, em 2 etapas desse ano, nós trouxemos 2 fórmulas de categorias diferentes para fazer volta de exibição. Existem equipes dentro do San Marino já conectando os pilotos do kart com os fórmulas. Existe esse convite, existe essa oportunidade. Então o piloto pode ser kartista a vida inteira, como ele já tem conexões hoje dentro do Cartódromo San Marino para participar de outras categorias. Nós acreditamos que isso é o esporte, né? É continuar investindo no esporte, não falar só de kart, mas criar essas conexões vai trazer com que mais pilotos tenham interesse de participar do Campeonato San Marino, até por essas conexões que nós estamos criando. Como é que é a rotina de um atleta desses de alto rendimento? Preparo físico, concentração, né? Muita zelo com a sua saúde, né? Treinamento diário no kart. Diário. Nós temos pilotos lá todos os dias, das 9 da manhã às 17 horas, treinando no kart profissional. Todos os dias, terça, quarta, quinta e sexta. Né? E aos sábados correndo, né? Competindo. Né? O kart profissional exige isso de todos. Então a rotina... além desse conhecimento técnico, de um bom desempenho escolar, né, que se faz necessário, porque o piloto uma hora ele tem que saber ler telemetria, entender de telemetria, fazer cálculo, né, tem que ter uma situação emocional muito equilibrada, porque o kart exige tomadas de decisões em milésimos de segundo, tomadas de decisões sob risco, sob pressão, em alta velocidade, onde o corpo está sendo exigido, o preparo físico está sendo exigido. Então um piloto de kart está sendo preparado para a vida, ele está sendo preparado também para o mundo executivo, para os processos de tomada de decisões, né? Porque ele trabalha sob pressão, né? Ele está sozinho lá dentro do kart, tem toda uma equipe que trabalhou com ele o mês inteiro, o ano inteiro para colocá-lo sentado naquele kart. E ele tem que tomar decisões em uma competição onde tem muitos pilotos do mesmo nível, em milésimos de segundo,
em alta velocidade, correndo riscos. A gente sempre fala isso, é como no tênis, diferente do futebol, do vôlei, que é um esporte praticado em equipe, né? Que cada um tem a sua função dentro ali do time. No kart, né, no automobilismo, no tênis, por exemplo, o cara é ele e ele mesmo, ele e Deus, né? É, quase assim, né? Ele sabe que tem uma equipe séria por trás, né? Que preparou tudo para colocá-lo lá dentro, mas felizmente ou infelizmente, a hora que ele entra na pista, ele está sozinho, né? O box está comunicando, os pais estão lá vibrando, torcendo, chorando. É inacreditável você viver esses bastidores e sofrer junto com os pais e os preparadores. Inclusive, uma das novidades para o Campeonato San Marino em 2026, quem nos acompanha, que faz a transmissão, a locução, vai trazer também, a Rádio Giga, tá? Que é uma rádio especializada em kart, né? Que fala só de kart, que faz locução e transmissão dos campeonatos de kart, né? E essa pessoa, esse locutor, vai trazer também um repórter para fazer os bastidores, para fazer os box, para acompanhar o parque fechado, né? Todo esse preparatório. Então é um incremento novo para o campeonato de 2026 que nós estamos trazendo, além de algumas outras novidades. Como é que as pistas elas lidam com as condições climáticas? Como que funciona quando chove ou quando está extremamente seco? Quando está extremamente seco, exige muito do preparo físico do piloto, porque o kart é muito quente, a pista é quente, exala calor, você de macacão, capacete, luva, balaclava, sapatilha, tudo fechado. A temperatura é gigantesca, passa dos 45 graus dentro de um kart, tá? Eu já tive uma experiência onde eu corri um endurance de 3 horas sozinho, onde eu perdi mais de 3 quilos de suor durante essa corrida. Né? Agora, a condição climática de chuva corre embaixo de chuva. Corre embaixo de chuva, a dificuldade é grande, o kart escorrega. No kart profissional existe o pneu de chuva trocado antes da corrida. Então se toma uma decisão antes, durante não é possível. Mas no kart de aluguel, o pneu que se corre na chuva é o mesmo pneu que se corre no seco. Ou seja, ele não tem aderência. A aderência é mínima e é uma dificuldade extrema e é uma delícia andar na chuva com o pneu que escorrega, porque é técnica. Ô Paulo, que chances eu tenho, por exemplo, um cara com 70 anos, pesando mais de 90 quilos, vou correr com esses meninos que você citou aí. O kart nem vai sair do lugar, Não Paulo. Tem só menino, Edson. Nós temos um piloto com 73 anos correndo no Campeonato San Marino. Né? Mas cabe dentro do kart? Cabe. 90 quilos você está no peso. A nossa categoria está no peso. O kart de aluguel. Obrigado. Eu peso mais de 100 quilos e corri sábado de kart com os meninos. Né? O kart de aluguel. O kart profissional exige que você esteja no peso correto, no peso adequado, até porque a desvantagem é muito grande. No kart de aluguel existem categorias de 80, 95 e 110 quilos. Então você, estando abaixo dos 110 quilos, consegue participar de campeonatos, torneios na categoria 110 quilos. Mas independente disso, o ano que vem o campeonato dos seniores, aí, o super sênior, acima de 55 anos, nós teremos pilotos, todos eles, acima dos 95, 100 quilos. Tá vendo só? Agora. Já pode ir. Eu que não sei dirigir e você... Né? Nossa, se eu passar vergonha. Acabei com nós dois, né? Se o seu marido tiver só nós dois como referência, vai ficar ruim. Acabou. Vamos falar de assunto sério. Eu acho que é importante a gente falar sobre os acidentes. Eles realmente existem. O que a gente pode fazer, principalmente para quem é iniciante, para quem nunca esteve lá, ter atenção? O risco do acidente ele é permanente, né? O que vocês podem fazer é confiar e treinar e participar de um kartódromo que tenha a infraestrutura adequada e necessária para acolhê-los. É o caso do San Marino. Né? O San Marino tem uma equipe de socorristas treinada, preparada, tem os seus equipamentos atualizados, homologados e em dia, regulamentados, né? Frequentemente testados e validados. Nós temos ambulância de primeiros socorros, nós temos desfibrilador, caso seja necessário. Nós temos um ambulatório de emergências para primeiros socorros.
A nossa equipe de socorristas é permanentemente treinada, testada. Nós fazemos também treinamentos de primeiros socorros com a equipe de pista, né, para que a gente possa atender aos pilotos com a maior eficiência, a maior velocidade possível, sem contar que nós estamos providos, né, de uma rede municipal de apoio. O Hospital de Paulínia é de primeira linha, né, nos apoia muito, então nós temos um acesso em menos, quando há acidentes, rapidamente nós somos recebidos no hospital com as portas abertas, né, e a gente tem tido um desempenho bastante razoável, aplaudido pelos pilotos, né, nesses atendimentos quando há necessidade de acontecer. Elogios em toda parte nesse sentido, tá bom? Mas nós fazemos todo um preparatório com os pilotos antes de entrar na pista. Muito bem, 10 horas e 57 minutos, estamos conversando aqui com o Paulo Mazo, que é gestor do Cartódromo San Marino. Paulo, queria que você deixasse então aqui os microfones da Rádio Bandeirantes, no nosso Manhã Bandeirantes, um convite para as pessoas conhecerem lá, para entrarem no kart a primeira vez, para participar, para se envolver com o kartismo, com o San Marino, e que você possa realmente ter muito sucesso na sua empreitada, já que você está cheio de novidades aí para 2026. Vamos lá. O convite é extensivo, né, a todas as pessoas que gostam do esporte, gostam de velocidade, e também quem procura lazer nessa época de férias, de final de ano. É possível você reunir um grupo e ir ao cartódromo, fazer uma bateria de confraternização, nós chamamos de bateria. Ela leva 25 minutos, 5 minutos de classificação, 20 de corrida. O cartódromo dá toda a infraestrutura necessária para que as pessoas tenham essa experiência positiva, né? Então não há necessidade de ser habilitado, não há necessidade de já ter corrido, não há necessidade de saber dirigir, né? O kart é um mundo diferente, como eu digo, tem crianças de 4, 5, 6 anos que já estão pilotando karts, né? Então é simples, é fácil, exige aquela adrenalina, aquela disposição, e o cartódromo, que está localizado em Betel, Paulínia, né, às margens da rodovia Zeferino Vaz, né, tem o maior prazer de receber. Ficamos na rua Armando Botasso, número 1200, no bairro de Betel, muito próximo a Barão Geraldo, lá em Paulínia. O acesso é fácil, rápido, né? Da rodovia ao cartódromo são 7 minutos, você está dentro do cartódromo. É uma ampla área de lazer, nós temos restaurante, né? Então todo mundo pode também confraternizar no restaurante, né? Tem uma cerveja zero lá, quem quiser tomar uma cerveja zero antes da corrida. E depois da corrida pode utilizar o restaurante, utilizar a nossa churrasqueira. Nós temos um espaço muito agradável, com jabuticabeiras, com churrasqueira para os eventos, no final do ano. Estou animado agora, hein? Não é? Gostoso esse momento de confraternizar. Antes de terminar, posso só mais uma perguntinha que eu fiquei curiosa? Pode. O Edson falou do peso, mas e o tamanho? Quem é muito alto, tem tamanhos diferentes de kart? Então, a estatura controlada é a mínima, né? A partir de 1,50 m, 55 já consegue andar no kart. E para quem é muito grande? Não quem tem já problema. Tem 1,90 m, 1,90 e pouco? Eu não vou dizer que não vai ter um pouco de dificuldade, né? Porque às vezes as pernas são longas. Muito grande, né? O volante vai ficar meio apertado, mas assim, o banco do kart de aluguel, ele é regulável para frente e para trás. Então você consegue colocar ele lá longeão, né? E consegue pilotar. Então ontem mesmo tinha pilotos lá com 1,94 m andando de kart, né? Então não é a mesma coisa, é um esporte geralmente mais adaptável a quem tem baixa estatura, mas nós temos vários pilotos de sucesso que no kart. Gaetano de Mauro, né, é alto, né? Tem um piloto na Stock Car agora que eu não me recordo o nome, marido da apresentadora da Bandeirantes, me fugiu o nome dele agora. Ele tem 2 metros de estatura e sempre andou de kart, e anda de carro, e anda de Stock Car. Então é possível sim participar. A estatura não é um limitante no kart. É Átila o nome dele? Átila Abreu, ele mesmo. Esse mesmo. O Átila Abreu. Esposo da Renata Fã. Muito bem, Paulo Mazo, gestor do Cartódromo San Marino, muito obrigado pelos conhecimentos que você dividiu conosco aqui, e que você tenha muita sorte realmente junto com o seu pessoal, com a estrutura toda que você tem lá,
fazendo um trabalho de excelência, um trabalho de ponta, e que o ano novo seja muito bom para todos nós, especialmente para vocês. Muito obrigado, mais uma vez estar aqui na Bandeirantes com vocês, é um prazer sempre visitá-los e eu aguardo uma visita de vocês no San Marino para conhecer a nossa estrutura, é um grande prazer tomar um café lá contigo. Muito obrigado. Obrigado ao Ricardo Alessio também, a Rita Renes, e nós vamos fazer um rápido intervalo, 11 horas mais 2 minutos. Daqui a pouco a gente volta na reta final do Manhã Bandeirantes desta segunda-feira, dia 22 de dezembro, e a gente volta já. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. O prazo para aderir ao Refis Campinas de 2025 termina hoje, segunda-feira, 22 de dezembro. Ele foi prorrogado desde o dia 9 de dezembro. O programa oferece descontos de até 70% em juros e multas de dívidas como IPTU, ISS, ITBI e taxa de lixo, com possibilidade de parcelamento em até 96 vezes. Para dívidas não tributárias, como multas do PROCON e da Vigilância Sanitária, o desconto é de até 15%. A negociação é feita totalmente online pelo ambiente exclusivo e o credenciamento pode ser realizado no portal do cidadão usando o login do gov.br e enviar a documentação. Vale lembrar que as empresas também podem participar. Quem escolher pagar IPTU e taxa de lixo à vista pode emitir a guia diretamente pelo link disponibilizado pela Prefeitura. Em casos específicos, como atendimento para procuradores, tutores, inventariantes ou pessoas acima de 80 anos, há a opção de atendimento presencial mediante agendamento no portal de serviços ou pelo chat da Secretaria de Finanças. Todas as informações do programa estão reunidas no site oficial do Refis. Anote campinas.sp.gov.br/sites/refis. Ou, se preferir, bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã e 4 minutos, 5 minutos, acabou de virar a hora, 11 horas e 5 minutos. A campanha Natal Sem Fome 2025, promovida pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região, em parceria com o Banco de Alimentos de Sorocaba, seguiu transformando solidariedade em ação concreta. E o nosso repórter Edilson Júnior foi conferir de perto e traz tudo pra gente. A entrega das cestas aconteceu na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e reuniu cerca de 70 voluntários que fizeram uma corrente do bem em prol das entidades assistenciais. Em 2 meses de campanha, foram arrecadadas 45 toneladas de alimentos básicos, como arroz, feijão, óleo e açúcar, além de itens de hortifruti e produtos de higiene pessoal e limpeza. No total, foram produzidas 2.450 cestas básicas, que devem beneficiar 11 mil pessoas. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votorantim recebeu mais de 100 cestas. A gestora diz que essas doações devem ajudar os assistidos durante o período de recesso. Aquilo que eles economizam tendo acesso aos alimentos, eles podem utilizar de outra forma, qualificando ainda mais o trabalho delas nos serviços ofertados. Neste ano, a campanha Natal Sem Fome ajudou cerca de 50 entidades de Sorocaba e região que formaram fila aqui para retirar as cestas básicas. Também serão feitas doações em comunidades e em uma aldeia indígena no município de Tapiraí.
mais de 2.450 cestas, aproximadamente aí 12 mil pessoas que estarão sendo atendidas. Então, campanha Natal Sem Fome, novamente um sucesso. Quem também recebeu doações foi a Associação de Socorro Imediato a Pessoas com Câncer e Autismo, criada em 2007 e que sobrevive por meio de doações da sociedade civil. Atualmente, a entidade atende cerca de 600 pessoas em Sorocaba. Foram destinadas 30 cestas à ONG, uma ajuda que faz a diferença para os assistidos. É de suma importância o que o Banco de Alimentos vem fazendo durante todo o ano e nos ajuda para que a gente possa ajudar os nossos pacientes, os nossos familiares das nossas crianças autistas para suprir essa necessidade nesse final do ano é de suma importância. 11 horas da manhã e 7 minutos, e agora eu vou atualizar você de um caso de um homem que morreu em um confronto com a Guarda Municipal em Itapira. Um homem de 37 anos morreu depois de um confronto armado com a Guarda Municipal na noite do último domingo, dia 21, em Itapira. O caso ocorreu por volta das 8h30 da noite, na Rua Espírito Santo, no bairro Jardim Magali. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Guarda recebeu informações de que um homem em um carro teria efetuado um disparo de arma de fogo próximo a um bar. Durante o patrulhamento, os guardas avistaram um veículo parecido ao descrito e tentaram a abordagem frontal. O condutor desobedeceu a ordem de parada e acabou colidindo frontalmente contra a viatura da corporação. O guarda municipal responsável pelos disparos relatou que depois da colisão, desembarcou da viatura e ordenou que o suspeito levantasse as mãos. Segundo o depoimento, o homem empunhava um revólver e virou o corpo para apontar a arma na direção do agente. Em reação, o guarda efetuou disparos que atingiram o suspeito. 2 mulheres que estavam no interior do veículo confirmaram a versão dos guardas. Elas afirmaram à Polícia Civil que o homem havia parado em um bar momentos antes e, ao ser alertado sobre a presença da GCM, pegou a arma e declarou que estava preparado para enfrentá-los, chegando até a pedir munição extra para uma das passageiras. No interior do automóvel, a perícia localizou um revólver que constava como produto de furto, uma caixa de munição calibre 38 intacta, um coldre e 5 cápsulas deflagradas de calibre 9mm na via pública, um microtubo contendo também cocaína e um telefone celular. O caso foi registrado no plantão policial de Mogi Guaçu como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial e morte decorrente de intervenção policial, com um entendimento preliminar de legítima defesa por parte do guarda municipal. As armas envolvidas, tanto a do suspeito quanto a pistola, também foram apreendidas para a perícia. Que loucura, hein, Edson? Nossa, você sabe que a gente tem conversado muito no nosso departamento de jornalismo. A cada dia que você chega, você fala assim, poxa vida, nós vamos ver o que é que o dia nos reserva hoje. E é impressionante que os casos, principalmente de feminicídio, têm aumentado demais. Demais, as pessoas estão sem paciência com nada, as mulheres estão desprotegidas, Nath, e fazem boletim de ocorrência, tem medida protetiva, mas o camarada acha que ele é dono da mulher e resolve assim, se ela não quer mais ficar com ele, não vai ficar mais com ninguém. Nossa, um absurdo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento terrível da história da humanidade. E a gente, né, aqui, nós, final de ano, principalmente esse período pré-natal, a semana antes do Natal, nós gostaríamos de trazer assuntos mais leves, mas infelizmente os crimes eles continuam acontecendo e é a nossa função também trazer e alertar a população sobre tudo isso que tem acontecido. É triste, né? A gente gostaria de trazer aqui pautas sobre panetones, chocotones, essa pauta linda que a gente trouxe sobre Natal Sem Fome, mas infelizmente os casos continuam acontecendo e como você bem colocou, né? Os feminicídios, acredito que essa época do ano também tenha um aumento nesse tipo de crime, muito por conta do contato físico, que, né, muitas das vezes a mulher está de férias, está em casa, cuidando das crianças, essa rotina familiar. Infelizmente, a gente tem trazido e tem aumentado ainda mais esse tipo de criminalidade no nosso país. 11 horas mais 10 minutos, mandando um grande abraço aqui para o Adriano Vermelho, que é sempre muito bom. Tá mandando aqui um abraço para os plantonistas. Tem muita gente de plantão. E olha, o plantão aqui é pesado, viu? O Tiago Dantas, que é o chefe da redação, ele é mão pesada, viu? Ele disse assim, olha, o plantão é de 12 horas, não tem moleza não tem moleza nenhuma. Então a gente espera trazer boas notícias, né? Sim. Tanto no nosso jornal, na hora do almoço, que é o Acontece. Primeiro começando com os donos da bola, notícias do esporte. Não deve ter notícia muito boa para o torcedor da Ponte Preta não, mas depois o pessoal do esporte conta isso para você. Aí a gente tem o Acontece, depois tem o Band Mulher.
E depois a gente tem também à tarde o Band Cidade, no fechamento do dia com as principais notícias da nossa região. E a gente sempre vai mesclando, né? Não dá para ficar falando só notícia triste, a gente tem notícia alegre também, mas é impressionante como os casos de polícia têm dominado os nossos noticiários. Com certeza. Bom, eu quero falar também, Nath, sobre um aspecto muito importante, que todo mundo agora, nessa época do ano, as pessoas, a gente já falou aqui de quem vai para a praia, mas quem vai, as pessoas, cuidados que as pessoas têm que ter na hora de viajar também. Tem muita gente que viaja, é a época do ano propícia para isso também. Agora, é muito importante que você reserve a sua passagem com antecedência, que você vá para o aeroporto, para a rodoviária com antecedência, que você se certifique que as malas ali, a bagagem de mão estão com você, que você não deixe ninguém se aproximar querendo oferecer algum tipo de ajuda. Todos esses cuidados a gente já sabe, mas são cuidados de extrema importância, não é, Nath? Com certeza, é muito importante, principalmente quem vai fazer viagem internacional, porque aí a gente não tem o amparo da língua. A gente não fala a mesma língua, né, do outro país, a não ser que seja Portugal, e está em um lugar diferente, longe, muito longe de casa. Então, eu acho que ter esse amparo e ter conhecimento é maravilhoso, independente do que seja, Eu não sei se você já enfrentou algum problema, mas eu me lembro que no ano de 1999, numa viagem que eu fiz com o Sérgio Cardoso, cinegrafista, a gente trabalhava para uma produtora e nós fomos para o Peru, cobrir lá um congresso religioso. E aí eu comecei a achar estranho que a camareira entrava toda hora no quarto, sabe? E eu falei, poxa vida, mas por que ela fica fazendo toda hora aqui? Bom, para resumir a história, sumiu dinheiro, sumiu documento, aí eles tiveram que oferecer ajuda pra gente aqui do Brasil, a gente não tinha seguro. Seguro é importante para esse tipo de problema, não é, Nath? É muito importante, até mesmo por avião e tudo mais, é realmente muito importante. Inclusive... Você já teve algum tipo de problema? Já tive. Eu fui pro Chile, foi esse ano, eu ia falar o ano passado, foi esse ano. E a gente teve problema sim, porque lá o Uber não é permitido, né? O aplicativo não é permitido. Mas as pessoas utilizam e era bem mais em conta do que utilizar. A gente usou o transporte público, o metrô também funciona super bem, mas a gente esqueceu o celular dentro do transporte por aplicativo. E aí, o que faz, né? Fomos atrás do consulado e tudo mais, mas como não é permitido, não teve muito o que fazer. Então, realmente, o celular foi parar lá em Londres. Depois a gente descobriu que alguém pegou e foi viajar e foi-se com Deus, né? Mas é complicado essa questão de viagens. É uma questão que a gente tem que se planejar bem para não passar perrengue, e mesmo assim, às vezes, ainda passa. Principalmente, como você está dizendo, né? Você já não fala o idioma, né? Já tem os problemas normais de você estar fora do seu métier ali, ainda se acontece alguma intercorrência. Está vulnerável, né? Agora tem um aspecto bacana que eu estava vendo ontem nos noticiários, que está mudando essa história do tempo de permanência em hotéis e pousadas. Eu achei bacana isso, viu, Nath? Você não achou? Eu também achei, porque antes você ficava, mas como assim? Isso não são 24 horas. Uma diária, pra mim, é um dia inteiro. Tinha hora que a diária era de 8 horas. Exatamente. E agora, pelo visto, vai ficar bom para nós também, consumidores, né? Novas regras para entrada e saída de hospedagem, né? Legal. Se você... o espaço a diária, como já diz, é diária, 24 horas, mas agora tem uma normativa dizendo que o hotel ali, ou a pousada, precisa de 3 horas para fazer a limpeza ali do hotel, do local, para o próximo cliente. Então, se você vai fazer uma viagem internacional, você chega lá depois do almoço, se entrar às 4 horas no hotel, você pode ficar até 1 hora, se você entrar às 4 da tarde, você pode ficar até 1 hora da tarde do dia seguinte, 3 horas antes do prazo, para as pessoas poderem dar uma limpadinha, dar uma ajeitada lá para o próximo cliente. Eu achei legal isso, porque antes a diária era de 5 horas. Não valia a pena, né? Não valia, não. Foi a portaria do Ministério do Turismo que regulamentou esses procedimentos de entrada e saída em meios de hospedagem para hotel, pousada, hostels e outros. Entrou em vigor na última segunda-feira, dia 15 de dezembro, e essa nova lei, né, essa norma estabelece diretrizes mais claras, como, por exemplo, o que a gente estava citando aqui, a diária, então, passa a corresponder oficialmente a 24 horas de uso, devendo incluir o tempo necessário para arrumação, higiene, limpeza da unidade, que não podem ultrapassar 3 horas desse período. Então, sendo assim, o hóspede tem pelo menos 21 horas de utilização efetiva
da acomodação. Os estabelecimentos continuam a definir os horários de check-in e check-out. Tem lugares que são às 3 da tarde, lugares que são às 4, lugar que é meio-dia, mas devem informar de forma clara e transparente ao consumidor quais que são os horários e o tempo que é estimado para a limpeza daquele local. Caso haja disponibilidade, a entrada antecipada ou a saída tardia também são permitidas, desde que as condições e eventuais tarifas sejam comunicadas previamente ao hóspede. A portaria se aplica a hotéis, pousadas, resorts, albergues, hostels, flats, apart-hotéis, ai que chique isso, não sabia nem que existia, e outros meios de hospedagens que sejam registrados sobre a CNAE, não abrangendo imóveis residenciais alugados por plataformas digitais, como é o caso, por exemplo, do Airbnb, Booking.com, essas não têm essa regulamentação. Para o consumidor, a norma traz mais transparência e segurança nos direitos relacionados à hospedagem. 11h17, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco Manhã Bandeirantes volta, até já. Manhã Bandeirantes. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11h18. A gente falou no começo do programa que a gente estava... Eu tinha até perguntado para a Nath Luquezzi se ela ia para a praia. Ela falou que está pensando em ir, mas não na virada do ano, porque é muito complicado, tudo muito caro. Além disso, tem o aspecto também daquelas praias que são impróprias para o banho. Tem muita praia imprópria para o banho? Ainda tem bastante praia imprópria para banho, mas a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, monitora semanalmente essa qualidade da água do mar e indica quais que são as praias que estão próprias para banho na cidade de Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião. Então, para você se planejar, você que vai para o litoral norte de São Paulo nesse finalzão de ano, já se prepara. A atenção à saúde é fundamental durante a temporada de verão. O contato com águas contaminadas podem provocar infecções de pele, problema gastrointestinal, irritação nos olhos, ouvido, nariz, além de outras doenças causadas por bactérias e vírus presentes no mar. E a última coisa que a gente quer é voltar da praia mal ou ficar lá ruim, né? Aí não dá, né? É ruim demais. Antes de entrar no mar, então, é recomendável verificar a balneabilidade das praias, que é informação monitorada e divulgada semanalmente pela CETESB. Então, hoje a gente vai trazer uma lista completa das praias consideradas próprias para banho no litoral de São Paulo até quarta-feira. Então, até o dia da véspera de Natal, de acordo com os dados mais recentes publicados pela companhia. Essa classificação, ela leva em conta os resultados do monitoramento da qualidade da água e indica também os trechos em que o banho de mar é considerado seguro para a população. Vou falar algumas, tem um resumo completo que você encontra no próprio site da Band, band.com.br, band.com.br. Por lá você encontra essas e outras notícias, começando por Ubatuba, a Praia do Félix, Praia de Itamambuca. Essa tá boa, não? Todas estão excelentes para banho. Praia Vermelha do Norte, Praia do Tenório, Praia Grande, Praia das Toninhas, Praia da Enseada, própria para banho também a Praia Santa Rita, Praia do Perequemirim, Praia do Sapateiro, a Ilha Anchieta, Praia do Presídio também na Ilha Anchieta, Praia do Engenho também Ilha Anchieta,
Praia da Sununga, Praia do Lázaro, bem famosa por lá também. Essa é famosa, é bonita, hein? né? Praia do Zé Menino, tem aí? Praia do Zé Menino, é em Santos? É em Santos. Praia Domingo Dias, Praia Dura, Praia da Fortaleza e Praia Maranduba, Caraguatatuba, Praia da Mococa, Praia da Cocanha, Praia Omassaguaçu, Praia do Capricórnio, Praia Lagoa Azul, Praia Martim de Sá, ai, saudades da Martim de Sá, ia muito quando era criança. Prainha, Praia das Palmeiras e Praia do Porto Novo. Agora, em São Sebastião, as praias próprias para banho, Prainha, Praia do Pontal da Cruz, Praia do Arrastão, Praia Deserta, Praia Porto Grande, Praia de Guaecá, Praia do Toque Toque Grande, Praia do Santiago, Praia de Maresias, entre outras. E para finalizar, Ilha Bela, Praia da Armação, própria para banho, Praia da Siriúba, Praia do Viana, Praia Barreiros Norte, Barreiros Sul, Praia do Engenho d'Água, Praia do Itaquanduba e Praia do Itaguaçu. Outras praias também entram nessa lista. Lembrando que essa lista ela é válida até dia 24 de dezembro, então até a véspera de Natal. Dá uma olhadinha lá no nosso site band.com.br para você anotar, tirar suas dúvidas caso você vá para uma dessas praias no litoral norte. Também cuidado com o que você for consumir, né? Ah, sim. Tem muita coisa que o pessoal, por comodidade, vem ali. Você está ali debaixo do seu guarda-chuva, o cara vem ali na frente, oferece para você. Precisa tomar cuidado, dar uma olhadinha, né? Não vai sair comendo qualquer coisa, porque é impressionante. Às vezes você vai para a praia para se divertir, daqui a pouco pega uma comida mal feita, as pessoas, daqui a pouco pegam uma infecção, pronto, acabou o passeio, né? E tem alguns mitos também, né? A pessoa fala, não come milho cozido porque o camarada aproveita a água salgada do mar para cozinhar o milho. Meu Deus. Dessas conversas tem também. Mesmo, tem mesmo. Então, mas não custa também dar uma olhadinha, dar uma cubada, como a gente fala assim, né, Nath? Sim, não custa. com certeza. Afinal de contas, é a saúde da gente que está em conta, né? Falando em saúde, existem algumas vacinas que são específicas para Verdade. alguns tipos de viagem e a Secretaria de Saúde de Campinas tem reforçado a importância de não só cumprir o calendário vacinal dessas vacinas específicas para viagem, como, por exemplo, febre amarela, para alguns países, mas a importância de manter a imunização contra a Covid-19, influenza e todas as outras do calendário vacinal também em dia, né? Porque com a chegada das férias escolares, dos feriados de final de ano, a Secretaria de Saúde de Campinas tem reforçado a orientação sobre a imunização necessária para diferentes destinos turísticos. Doenças como febre amarela, sarampo, poliomielite ainda circulam em diversas regiões do mundo e representam risco para quem não está adequadamente resguardado. Além dessas vacinas específicas, influenza, Covid-19 e todas as outras do calendário vacinal, é importante a gente manter elas em dia. Todas essas vacinas estão disponíveis gratuitamente, são 69 centros de saúde aqui na região, aqui em Campinas. Mais informações sobre vacina, é sempre legal entrar no portal.campinas.sp.gov.br/sites/vacina. É mais fácil você entrar no site da prefeitura, que por lá você encontra tudo. E lá você consegue conferir as vacinas que são necessárias antes de viajar para o destino onde algumas doenças ainda representam risco. Só para ter uma ideia, por exemplo, a febre amarela em 2024, em Campinas foi registrado aí 800,57% de cobertura vacinal, esquema de vacinação 9 meses, que é a primeira dose, né? Ali bebê ainda, 4 anos, a segunda dose, e aí a partir dos 5, quem não tomou antes, uma dose única que vale aí para a vida toda. Aí tem sarampo, cachumba, rubéola, tríplice viral, poliomielite, entre outras. Então é bom a gente estar por dentro e manter a nossa cobertura vacinal em dia, aproveitar as férias para isso. Né? E você falou também do verão que começou ontem, né? Por volta do meio-dia, também é importante agora. A gente sabe qual que é o padrão verão, aquele calorão durante o dia, à tarde vem aquela pancadona de chuva, embora a previsão, você já disse pra gente que não há nenhuma previsão de chuva para hoje. Mas o padrão verão é esse, né? Calor de manhã, chuva à tarde e à noite. Então, não custa também você se preocupar com aquele vasinho de planta que tá lá. Não deixa com água, coloca areia. Se preocupar, porque a dengue ela aumenta de uma forma tão exponencial nessa época do verão, apesar das campanhas, né? Quando tiver um agente na sua casa, os agentes da prefeitura aqui em Campinas, estamos falando no caso de Campinas, eles estão identificados com um jaleco, tem um bonezinho ali, tem um crachá. Então, se ele pedir para entrar na sua casa, tiver acontecendo alguma ação ali na sua casa, deixa o agente entrar, ele coloca ali um veneno,
tomar cuidado com o escorpião. Os escorpiões nessa época do ano verdade. também começam a sair atrás de alimento. É muito importante porque o verão todo mundo sai da toca, não é só o ser humano que sai da toca. Não somos só Os nós, bichos né? saem também. Então é importante você se proteger, né, proteger sua família e fazer com que você esteja num ambiente seguro para você poder desfrutar bem desse seu período de férias agora no final de ano, que é uma época mágica, cheia de luzes, cheia de cores. Tem muita gente criticando aí o Papai Noel do Largo do Rosário, que não é um Papai Noel de roupa vermelha. Ah, ele era diferente. É um Eu acho que ele Papai era Noel dourado. aquariano. Aquarianos gostam de ser dourado? diferentões. Diferente. Né? Papai Noel Posso dizer com bastante propriedade que eu seria o Papai Noel com roupa dourada. Isso não tem nada a ver com política, não. Pelo menos disseram que não, né? A prefeitura aí colocou o Papai Noel, ele é dourado, para ser diferente. Também Campinas tem uma programação de Natal muito grande. A Sinfônica encerrou a participação esse ano com muitos espetáculos. E sem sombra de dúvida a gente vai ter de novo, está tendo de novo os nossos espaços. O centro de convivência foi reaberto, está maravilhoso, reaberto também, oficialmente, né? Com esse final de semana com o Quebra-Nozes, né? Maravilhoso. O espetacular, quem viu falou que é espetacular. Então assim, a gente tem muito espaço aí, é só você ter responsabilidade e ter muito cuidado para você poder curtir bastante essa época de final de ano. Certo, Nath? Com certeza, certíssimo. Mais alguma coisa? Só isso, quero fazer um convite para quem está ouvindo, para então, você me convide. também, para você ouvinte. 1h30 da tarde tem Band Mulher, sim, gente. Larissa Lopes está descansando, mas eu estou por aqui. E a gente vai fazer uma retrospectiva, trazendo os melhores momentos do ano todo. Vou estar ao vivo também falando um pouquinho das fofocas, porque as fofocas elas continuam rolando e a gente não pode deixar de atualizar vocês. Ainda essa semana teremos um programa especialíssimo que a gente produziu para o Natal, com Papai Noel e tudo mais, mas hoje a gente vai relembrar... Papai Noel vem aqui? O Papai Noel veio, né? A gente fez um programa especial de Natal com dança, quebra-nozes, ainda essa semana em dia de Natal, mas até lá a gente segue ao vivo, relembrando os melhores momentos. Hoje a gente vai relembrar um pouquinho em Olambra, na Expo Flora, 42ª edição, que foi linda. E eu acho que tem tudo a ver, flor, Natal. Então a gente vai relembrar esse momento especial, além dos babados do mundo, dos famosos e matérias especiais de Natal. Então eu espero você às 1h30 da tarde. Tchau, Nath. Tchau. Tchau para todo mundo, 11h28. Amanhã a gente volta com mais um Manhã Bandeirantes. Até lá, um abraço, fiquem com Deus. Tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis